Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Miorin e esse é o Escola Austríaca e Filosofia. Meus queridos, é o seguinte, tá tendo treta entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Como vocês podem ver aqui na manchete, eles se encontraram novamente para a reunião do G7 e o Lula se recusou a cumprimentar o homem, Donald Trump. Pra vocês terem ideia, esse tipo de ato pode parecer muito pequeno pra gente, né? A gente muitas vezes não entende. Pô, mas por que esse ato contou tanto? Por que um cara tirou uma embaixada por uma fala no Twitter? Por que o outro cara tirou uma embaixada por causa de uma fala numa entrevista? Por causa de um gesto que foi feito? É muito simples. Na diplomacia, é muito comum que para um ato acontecer externamente, ele já tenha sido avaliado várias vezes internamente. Vocês podem achar que é uma parada um pouco superficial, um pouco efêmera, você simplesmente não cumprimentar alguém. Você pode achar que é uma coisa feita da boca para fora, que é uma coisa feita sem pensar, mas não. Toda ação que acontece na diplomacia é uma ação pensada. E pensada por alguém, pensada pelas pessoas que, de uma forma ou de outra, são responsáveis por nos dar o tom da relação exterior de um país. Então o Lula, ele ativamente optou por não cumprimentar Donald Trump. Ele ativamente optou por aparecer numa foto e ainda assim não cumprimentar. Por quê? Tem duas coisas hoje que estão atrapalhando a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Possibilidade das sanções da seção 301 serem aplicadas no Brasil e a recente equiparação de PCV como organizações. Inclusive, já houve uma prisão ontem, no dia 15/6/2026, de um membro capital nos Estados Unidos, uma pessoa associada. Inclusive, tá circulando nos bastidores a própria ideia de que figuras ligadas a Curtis Yarvin e a outras figuras que, de uma forma ou de outra, são consideradas figuras que quebram as diretrizes principais da Lei de Segurança Nacional Americana, sejam considerados equiparados. Então, assim, é um esforço muito significativo de Luiz Inácio Lula da Silva em coibir a ação de Trump. E como que ele faz? Como é que você faz para fazer com que uma pessoa muito mais forte que você deixe de fazer algo contra você? Você recorre à agenda internacional, aos órgãos internacionais e, principalmente, você tenta dar algo que é de menor valor. Então, há um esforço desde o início do ano passado em minimizar o impacto geopolítico de Donald Trump e tratá-lo como uma figura B, embora seja presidente do maior país do mundo. E isso deveria nos deixar preocupados. Por quê? Não é apenas porque Donald Trump e os Estados Unidos são parceiros muito importantes. É porque cada vez mais nós estamos sendo preteridos frente a outras figuras. Então nós estamos perdendo uma parte do nosso mercado, da possibilidade da nossa exportação para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai. E agora, com a recente mudança de regime na Venezuela para a Venezuela e provavelmente nos próximos poucos meses para Cuba. Ou seja, o Brasil, por mais importante que seja para os Estados Unidos, por mais importante que seja para a China, por mais importante que seja para a Rússia, ele muito provavelmente pode ser substituído em quase tudo por uma conjunção, um conjunto maior de parceiros. E se é esse o caso, e o Lula continuar agindo de uma forma que ele não recebe apoio direto e imediato da China, a China não tem incentivos para participar, porque já levou tudo, já é a vencedora, já tem a melhor relação. Então, ela não tem incentivos para interferir na relação que os americanos têm conosco. Não tem grandes motivos para trazer os russos para cá. Os russos não se sentem à vontade, existe uma posição muito clara em relação à defesa da Ucrânia. E não tem uma boa relação com os americanos. Então o resultado final que nós teremos será uma política que se faz como se nós fôssemos uma colônia da China, mas não recebe os benefícios e as coisas que poderiam vir em virtude de sermos colônia da China. Isso é péssimo. Lula, nesse sentido, nos afunda mais e mais na pequenez geopolítica que nós estamos. Vocês querem um exemplo bom? Tomem, por exemplo, o fornecimento recente de para o Brasil. Nós tivemos, nos últimos 5 anos, um total de 9 vetos de armas americanas para o Brasil. Se
nós continuarmos com esse cenário e outras forças armadas forem cada vez mais preferidas no território sul-americano, nós podemos, inclusive, provocarmos tensões geográficas reais, geopolíticas reais na América do Sul. E como evitar isso? É muito simples. É muito simples. O Brasil deve ser isolacionista. Ele deve buscar ter uma relação muito similar ao que tem a Suíça com o mundo todo. Eu trato bem a todos na mesma proporção e de uma forma recíproca a que sou tratado. Eu não incentivo guerras, como já foi a diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira já foi conhecida por ser um dos vetores para a paz mundial. Eu não incentivo sanções. E eu ajo com a liberdade e a autodeterminação dos povos como centro de tomada de decisão das relações exteriores do meu país. Se esses forem os critérios, nós teremos em breve uma geopolítica muito similar à que tem hoje a Suíça. Nós teremos uma geopolítica muito similar à que tem hoje Taiwan. Uma geopolítica muito similar à que tem hoje Singapura. Por quê? Porque ainda que seja o caso que eles tenham problemas com tensões locais, eles criaram boas relações com o mundo todo. O Brasil deve buscar ter boas relações. Nós não podemos nos dar o luxo de não termos boas relações com o mundo. Nós não podemos nos dar o luxo de ter uma economia tão fechada. Para quando? Para onde? Bem, por hoje é só, meus queridos. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito falar ainda de geopolítica aqui nesse canal. Vão falar muito sobre política nesse canal. E essas coisas acabam interferindo na vida de vocês. Então tenho certeza que, com certeza, um likezinho merece. Valeu, meu querido!